Era uma vez um pequeno príncipe que habitava um planeta pouco maior que ele e que precisava de um amigo. Essa é a forma que o autor gostaria de ter começado sua história. Segundo ele, para aqueles que compreendem a vida, isso pareceria sem dúvida muito mais verdadeiro. E como eu sei que quem está vendo esse vídeo agora compreende a vida, irei começá-lo da mesma maneira que o autor desejou e me permitir continuar esse resumo respeitando a essência do autor. Era uma vez um pequeno príncipe que habitava um planeta pouco maior que ele e que precisava de um amigo. Seu pequeno planeta tinha suas vantagens e desvantagens. Ele podia a qualquer momento que desejasse ver o pôr do sol, afinal, seu planeta era tão pequeno que bastava recuar um pouquinho a cadeira que se tornava noite. Por outro lado, havia uma grande ameaça em seu planeta. Espalhado por toda parte haviam sementes de baobás. Os baobás são árvores tão grandes que poderiam facilmente, com suas raízes, destruir o planeta, rachando-o ao meio. O príncipezinho tinha uma rotina a se cumprir. Todos os dias ele precisava remover as sementes de baobás. Mas ele tinha o privilégio de todos os dias assistir ao pôr do sol quantas vezes quisesse. Acontece que o nosso príncipe se sentia triste por não ter um amigo. Certo dia, um broto diferente apareceu e dali surgiu uma rosa, uma linda rosa. Essa rosa era única para o príncipe, não havia nada como ela. Eles rapidamente passaram a se amar, mas pelo nocivo tratamento da rosa, o príncipezinho decidiu partir. Após sair de seu planeta, o asteroide B612, o pequeno príncipe conhece muitas pessoas, todas adultas e muito ocupadas com seus próprios interesses. Ele conhece um empresário que contava estrelas, o geógrafo que anotava grandes lugares, o vaidoso que apenas se preocupava com sua aparência ou o rei que dizia ser absoluto sobre todo o universo. Após muitas visitas, ele chega finalmente à Terra, onde irá viver a maior de suas experiências. Ali conheceria a raposa, a cobra e o autor do livro, que estava no deserto pois seu avião tinha quebrado e caído. Em meio a tantas experiências, o príncipe descobre muitas coisas. Ele tira para si muitas lições e ele entende finalmente o que deve fazer. Mas uma coisa interessante sobre o pequeno príncipe é que há coisas que não mudam. Embora desde o começo ele esteja sempre aprendendo, afinal, ele nunca desiste de uma pergunta, há coisas no pequeno príncipe que ele carrega desde o começo de sua história. Uma dessas coisas é sua mentalidade de que adultos são muito complicados e crianças sabem o real significado da vida. Se eu precisasse resumir O Pequeno Príncipe, eu diria que o livro trata de uma crítica aos adultos que abandonaram sua infância e também um alerta às crianças para que não esqueçam de quem elas realmente são. A real é que o livro é repleto de lições e frases de efeito, mas se eu fosse citar cada uma delas, o vídeo não teria uma pauta central, ficaria sem pé e nem cabeça. E é claro que não queremos isso. Na verdade, a vontade é que vocês terminem esse vídeo e pensem: ah, então é isso que ele quis dizer. Pois bem, no início da história, o príncipe aparece pedindo para que o autor desenhe um carneiro. Isso no meio do deserto, sem qualquer sinal de vida por perto. Após algumas tentativas concretas de se desenhar um carneiro, o príncipezinho parece não aceitar. E eu digo concreto porque ele realmente estava desenhando um carneiro. O autor, após as recusas do príncipe, resolve fazer simplesmente uma caixa fechada e diz: olha, o seu carneiro está aí dentro. Para surpresa dele, o príncipe se encanta e diz: era exatamente assim que eu queria. Eu acho que às vezes a gente complica demais as coisas e acaba criando situações desnecessárias. Às vezes basta desenhar uma caixa e dizer: as soluções estão aí dentro. É claro que muitas coisas na vida exigem resoluções e contas complexas, mas é um problema ser assim para tudo. Não dá para chegar em uma criança, por exemplo, e dizer a ela quantos cavalos tem seu carro. Muito provavelmente ela irá imaginar pôneis dentro do veículo. Quando a gente pega tudo isso e tenta olhar com olhos espirituais, a primeira coisa que vem na mente é a passagem de Mateus 18, versículo 3. E diz: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrarei nos reinos do céu. Eu nunca tive dúvidas quanto à interpretação dessa passagem. Jesus não nos diz para sermos como crianças apenas porque crianças são inocentes, puras, sinceras, mas principalmente porque crianças são dependentes. Não há como ser cristão e não depender de Jesus. Se você não depende de Jesus, ou melhor, se você acha que não depende dele, você não é cristão. Tudo que fazemos, cremos e somos
passa primeiro pela vontade do nosso Pai. É por isso que os adultos são tão complicados. Eles tomam suas próprias decisões. E tudo bem, não tem nada de errado nisso. Mas quando a gente aplica isso à nossa realidade espiritual, criamos um problema para nós mesmos. Nossas decisões não estão sempre certas. Ainda que não queiramos ser como crianças, há algo que durante toda a nossa vida não temos como mudar. Nós nunca seremos capazes de saber o que é melhor para nós em todo momento. Nosso coração é enganoso e nossa mente nos trai algumas vezes. Mas Deus sempre sabe o melhor, e por isso precisamos ser dependentes dele. Após desenhar o carneiro para o Pequeno Príncipe, o autor oferece também uma corda para o amarrar. Aquilo não faz muito sentido para o pequenino, mas logo o autor diz: se não amarrar, ele vai embora e se perde. Nós que somos tão dependentes de Deus, mesmo cientes disso, nos perdemos algumas vezes. Se não estivermos presos a Ele, amarrados em Sua presença, em qualquer oportunidade, a gente simplesmente pula fora. O pecado é como uma tesoura, que por muitas vezes corta essa corda. Quando pecamos, ficamos soltos, e como uma ovelha, a gente vai andando para longe de Deus. E longe é uma palavra muito complicada. No diálogo com a serpente, o Pequeno Príncipe diz o seguinte: você não pode ir muito longe, nem patas tens. Mas a serpente rebate: eu posso levar-te mais longe que um navio. Da mesma forma, o diabo às vezes aparece com uma proposta dessas pra gente. Eu posso te fazer grande, eu posso te dar muito dinheiro. Mas se você ler o livro, sabe do que a serpente falava. Através do seu veneno, ela levaria o príncipe para a viagem mais distante que ele poderia fazer, a morte. E é assim mesmo. Por mais que as ofertas do mundo pareçam boas, elas sempre levam ao mesmo lugar, a morte. Conseguimos nos afastar de um Deus tão bondoso, mesmo sabendo que o outro caminho leva à morte. Mas Deus é tão misericordioso conosco, que mesmo diante da morte, Ele nos resgata e nos chama novamente de filhos, ainda que não mereçamos sequer ser servos. Esse Deus é tão bom conosco, que eu gostaria de citar o diálogo que eu mais gostei do livro. É um diálogo que ocorre no planeta do rei. A maioria das pessoas vê o rei como um sujeito indeciso, bobalhão, ou que não sabe o que está fazendo. Eu acho que o filme representa ele bem dessa forma. A verdade é que talvez seja isso mesmo, mas eu consegui ver algo além disso. O rei diz: se eu ordenasse que um general se transformasse em uma gaivota e o general não obedecesse, a culpa não seria do general, seria minha. O rei dizia reinar sobre todo o universo, mas ele não fazia, em hipótese alguma, pedidos impossíveis de serem cumpridos. Ele ordenava ao sol que se pusesse, mas no horário em que fosse de direito. Acontece que, diferente do rei do livro, o rei dos reis tem realmente poder sobre todas as coisas e pode fazer o que desejar, mas mesmo assim, ele não nos pede algo além do nosso alcance. Ele nunca nos pede algo que nós não somos capazes de fazer. Ele nos dá nossa tarefa, a nossa missão, e aquilo que não é possível para nós, Ele mesmo faz. Como um pai que está ensinando a seu pequeno filho sua profissão, ele pega as coisas mais pesadas e deixa as mais leves para a criança. Por isso é tão importante a oração. Na oração, especialmente a de intercessão, tudo o que estamos fazendo é colocar diante de Deus aquilo que não temos como resolver sozinhos. É como um bebê que pede ao seu pai para que abra uma porta que ele não alcança a maçaneta. É colocar nas mãos de Deus, do qual somos totalmente dependentes até os mínimos detalhes da nossa vida. Mas é preciso ficar claro que temos também que fazer nossa parte. Eu comentei no início do vídeo sobre o problema dos baobás. É claro que Deus tem poder para remover os grandes baobás. Mas se nós podemos fazer isso enquanto eles são apenas sementes ou pequenos brotos, por que não faríamos? Da mesma forma que muita gente não coloca nada nas mãos de Deus, muita gente coloca tudo e se esquece de que precisa trabalhar também. O Pequeno Príncipe, enquanto procura por água junto de seu amigo, diz: o que torna o deserto belo é que ele esconde um poço em algum lugar. Eu sei que muitas vezes trabalhar na obra de Deus pode ser difícil, cansativo, frustrante, mas experimenta só ver uma alma sendo transformada por conta do seu trabalho. Não tem nada mais prazeroso que isso. É como um poço de água limpa e gelada no meio do deserto. A questão é que tudo isso, seja o trabalho, a oração ou a dependência de Deus, tudo está interligado e necessita de uma coisa:
No final do livro, O Pequeno Príncipe, de maneira quase que poética, precisa morrer para retornar ao seu planeta. Conosco não é diferente. Enquanto não morrermos para nós mesmos e entendermos o quanto dependemos de Cristo, não seremos ninguém. Nossa carne só tem olhos para os nossos interesses. Então a gente precisa matar ela o tempo inteiro para conseguir dar ouvidos ao nosso espírito, que sempre nos diz: você depende de Deus. E eu sei, tem muita gente por aí que nem acredita nesse Deus, que não acredita na Bíblia. E quer saber? Tudo bem. Afinal, só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos.